Olá, minha filantrópica, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui de volta para dar continuidade ao estudo da nova lei do SEBAS, Lei Complementar número 187 de 2021, a lei que está em vigor para os processos protocolados a contar de 16 de dezembro de 2021 em diante. Esta é a nova lei do SEBAS que vai reger, que vai ser utilizada para aplicação nesses processos protocolados de 16 de dezembro em diante. Antes de 16 de dezembro de 21 para trás, ainda se aplica a Lei 12.101 de 2009, ok? Então, num primeiro vídeo, parte 1, nós já começamos a ler a lei, já começamos a ler artigo por artigo, e nós fizemos aqui um acordo, um combinado, que era o quê? Vamos primeiro ler os artigos que falam de todas as entidades, seja da assistência social, da saúde ou da educação. São artigos que englobam todas as áreas de atuação das instituições, ok? E aí, depois que passarmos desses artigos, nós vamos então entrar em cada área de atuação especificamente. Então, nós vamos entrar um pouco na área da saúde, um pouco na área da assistência social e um pouco na área da educação, tá bom? Então, vamos agora dar prosseguimento à leitura da nova lei do SEBAS. Para quem não me conhece, eu sou o Tiago Dias, muito prazer. É uma satisfação enorme você estar inscrito em meu canal. Aqui, diariamente ou regularmente, nós procuramos trazer informações relacionadas ao certificado de entidade beneficente de assistência social. Este certificado é responsável por imunizar as instituições sem fins lucrativos dos pagamentos da cota patronal do INSS, RAT e contribuições para terceiros. Eu sou o Tiago Dias e eu retiro, assessoro as instituições, ajudo na obtenção do SEBAS, junto aos ministérios já há alguns anos, tá bom? Então, vamos lá. Pegue aí a sua lei 187 de 2021 e vamos continuar aqui a leitura, tá ok? Deixa eu abrir a minha aqui, só um instantinho. Aqui estamos no capítulo 2º da nova lei do SEBAS. Nós já lemos até o artigo 5º e agora nós vamos começar ou dar prosseguimento ao artigo 6º, tá ok? Então diz assim, ó, capítulo 2º dos requisitos para a certificação da entidade beneficente. Disposições preliminares. Artigo 6º. A certificação será concedida à entidade beneficente que demonstre, no exercício fiscal anterior ao do requerimento, a que se refere o artigo 34 desta lei complementar, observado o período mínimo de 12 meses de constituição da entidade, o cumprimento do dispositivo das seções 2, 3 e 4 deste capítulo, de acordo com as respectivas áreas de atuação, sem prejuízo do disposto no artigo 3º desta lei. Minha filantrópica aqui está dizendo, nada mais, nada menos, que a entidade que for requerer o SEBAS, ela precisa ter, no mínimo, 1 ano de funcionamento. Ou seja, pelo menos 12 meses de funcionamento. Então, você que vai dar entrada agora em 2022 no seu pedido do SEBAS, você vai apresentar documentos do ano de 2021, do ano anterior ao protocolo do processo. Então, você precisa, além dos documentos que serão juntados e apresentados, você precisa o quê?
ter pelo menos 12 anos de funcionamento. Detalhe, funcionamento na Vera, não é funcionamento só de CNPJ, não é período somente de CNPJ, é funcionamento mesmo, tá ok? Pelo menos 12 meses. Parágrafo 1º. A entidade que atua em mais de uma das áreas a que se refere o artigo 2º desta lei complementar deverá manter escrituração contábil segregada por área, de modo a evidenciar as receitas, os custos e as despesas de cada atividade desempenhada. Aqui nada mais é o seguinte: as instituições podem ter 3 áreas de atuações, não é mesmo? Assistência social, saúde e educação. No caso, na hipótese da instituição atuar em mais de uma área de atuação, ela vai precisar, então, que as suas demonstrações contábeis, especialmente a demonstração do resultado do exercício, ou demonstração do superávit ou déficit do exercício, ela esteja segregada por área de atuação. Até aqui é tranquilo, não é mesmo? Então, a sua contabilidade deve segregar, separar receita e despesa por área de atuação. Então, vai fazer lá um campo só para assistência social, receita e despesa, né? Um campo só para educação e um campo só para saúde, se vocês tiverem atuação, né, em mais de uma área. Se tiver atuação em áreas também fora dessas 3, aí são atividades meio, né? Essas 3 são atividades fins, e as atividades meio são aquelas atividades não certificáveis. Você também deve segregar a sua receita e a despesa com essas outras atividades, com esses outros projetos, tá bom? Então, isso na sua contabilidade tem que estar evidente para que os ministérios possam identificar facilmente essa segregação, essa separação. Os ministérios, eles verificam que você teve atuação em mais de uma área por meio do seu relatório de atividades, por meio do seu cartão CNPJ da Receita Federal. Então, eles identificando atuação em mais de uma área, eles vão exigir que a sua DRE, terminologia utilizada aí pelos nossos colegas contadores, que a sua DRE esteja segregada, separada por área de atuação. É isso que diz o parágrafo 1º, tá ok? Parágrafo 2º. Aqui está. Nos processos de certificação, o período mínimo de cumprimento dos requisitos de que trata este artigo poderá ser reduzido se a entidade for prestadora de serviços por meio de contrato, de convênio ou de instrumento congênere com o Sistema Único de Saúde, o SUS, ou com o Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, ou com o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, em caso de necessidade local atestada pelo gestor do respectivo sistema. O que está prevendo esse parágrafo 2º? Ele está dizendo assim, ó, aqui em cima foi dito que a instituição, aqui no artigo 6º, que a instituição precisa ter, no mínimo, 12 meses de funcionamento, 1 ano de funcionamento. Mas este parágrafo 2º, ele traz uma exceção, ele traz uma possibilidade de você conseguir o SEBAS tendo menos de 12 meses de funcionamento, caso seja atestado pelo gestor, seja do SUS, seja da assistência social, seja do SISNAD, que a sua entidade tem parceria,
tem convênio, tem colaboração com esses órgãos. Ou seja, o órgão diz, eu preciso que essa entidade desenvolva essa atividade aqui e não tem como eu esperar ela completar 1 ano de funcionamento. Então, o órgão, o gestor, faz a parceria com sua entidade e você solicita uma declaração desse gestor para apresentar e justificar, suprimir este artigo que fala de 12 meses de constituição e funcionamento. Há, então, aqui uma exceção à regra da lei, tá ok? Aqui na seção 2 já vai entrar na parte da saúde. Como eu disse, nós combinamos que saúde, assistência social e educação nós vamos vir depois que finalizarmos a análise dos artigos que falam de forma geral, de forma que contemplam todas as instituições, tá bom? Com base nisso, nós vamos pular para o capítulo 3º, que é o artigo 34 da Lei do SEBAS. Deixa eu descer aqui. Abra aí a sua lei e vá até o artigo 34. Estou abrindo a minha aqui. Aqui está. Capítulo 3º, que diz como título do processo de certificação. Artigo 34 diz assim: a entidade interessada na concessão ou na renovação da certificação deverá apresentar requerimento com os documentos necessários à comprovação dos requisitos de que trata esta lei complementar, na forma estabelecida em regulamento. Então, você que é da assistência social, você que é da saúde, você que é da educação, você que pega as 3 áreas, você, antes de solicitar ao Ministério, você tem que juntar os documentos necessários. Uai, Tiago, que documentos são? Mais para frente, quando adentrarmos, quando chegarmos às áreas de atuação específica, nós vamos ver quais são os documentos necessários, tá ok? Então, você vai juntar esses documentos ao seu requerimento de solicitação do SEBAS. Uma vez juntada a documentação, uma vez instruído o processo, aí sim você entra com o pedido, tá ok? Parágrafo 1º. A tramitação e a apreciação do requerimento de que trata o caput deste artigo deverão obedecer o quê? A ordem cronológica de sua apresentação, salvo em caso de diligência pendente, devidamente justificada. Minha filantrópica é ordem de chegada, né? Então, o que nós temos aqui esclarecido aos nossos amigos e às nossas amigas? Olha, o SEBAS demora para sair. Ministério da Saúde, até 1 ano. Ministério da Educação, até 1 ano e meio. Ministério da Cidadania, até 1 ano. Podendo variar para mais ou para menos. Isso não está na lei. Eu disse aqui que é uma experiência in loco, uma experiência na prática, que nós temos observado o tempo que o Ministério decide um processo. Obviamente que você deve levar em consideração que tem casos que a instituição tem mais de uma área de atuação. Então, este processo vai correr em 2 ministérios, em 3 ministérios, levando ainda um tempo maior de análise da sua solicitação, tá ok? Então, o que está dizendo o parágrafo 1º? Quem protocolar primeiro o seu pedido vai ser analisado primeiro. Então, se você protocolar hoje, quem protocolou antes de você está na frente, vai ter o seu pedido analisado primeiro. Então, o que acontece?
nós temos casos aí de processos protocolados em 2019, 2020. Então, quem protocolar hoje vai ter que aguardar o Ministério analisar essa quantidade, este montante de processos já protocolados para trás. Isso aí é a ordem cronológica dos requerimentos. Você, minha filantrópica, vai ter que aguardar a sua vez, tá bom? Uma vez o Ministério alcançando o seu processo, ele começa a analisar. Se for necessário fazer solicitações de mais documentos, nós chamamos isso de diligência. Se o Ministério fizer uma diligência, o seu processo ele é separado da lista da ordem cronológica, ele fica numa segunda prateleira, esperando, aguardando você apresentar os documentos adicionais. Uma vez você apresentando os documentos, este seu processo não volta para o final da fila. Ele já está numa espécie de à frente, de prioridade. Ele já estará, ele vai ter preferência em relação aos processos novos que estão sendo protocolados. Então, o que nós estamos querendo dizer aqui é que o quanto antes você protocolar, o seu processo entrará na fila de espera e uma hora vai chegar a sua vez. Então, tem casos o melhor, o ideal é quando o Ministério pega o seu processo já aprovar de primeiro, não é mesmo? Mas tem casos que o Ministério tem uma dúvida, ele quer mais uma informação, mais um esclarecimento, então ele faz uma diligência. Nós até gostamos quando chega neste ponto, porque é um sinal de que o Ministério alcançou o seu processo. Ele chegou até o seu processo, chegou a sua vez de ser analisado o seu pedido. Então, quando o processo fica lá sobrestado, aguardando você responder à diligência, quando você apresentar os documentos, ele não volta para a ordem cronológica, ordem de chegada. Ele já tem uma preferência. Tá ok, minha filantrópica? Muito importante o quanto antes você protocolar. Se você protocolar hoje o seu processo, quem protocola amanhã já está atrás de você. Quem protocolar daqui um mês vai ter que esperar mais um mês em relação a você. E assim por diante. Aqui é muito importante porque os ministérios, eles possuem um site, um local onde você acompanha o seu processo. Então, não é possível, se alguém chegar aí até você, eu conheço, eu consigo pegar este processo seu que está lá atrás da fila e colocar à frente dos demais. Eu consigo fazer essa agilidade, essa preferência, essa prioridade. Cuidado, muito cuidado, porque não é possível passar processo na frente dos demais. Primeiramente, nós temos uma publicidade do andamento desses processos. Se você vê que protocolou um processo antes de outras instituições e, de repente, essas outras instituições aparecem na frente da sua, no mínimo, nós vamos solicitar ao Ministério esclarecimento. Por que um processo protocolado antes, né? Ou melhor, por que um processo protocolado depois, ele veio ficar na frente de um processo mais antigo? Então, esta é a primeira fiscalização. Esses processos são públicos. Ninguém pode passar um processo na frente do outro, senão dá problema. Uma outra situação são as auditorias que os ministérios, os servidores públicos, passam do Tribunal de Contas da União. O TCU, ele fiscaliza, ele audita as atividades
realizadas nesses ministérios. Isso mesmo. O próprio Tribunal de Contas audita os próprios ministérios, os próprios servidores públicos. Deixa eu ver aqui a lista dos processos que vocês aprovaram. Tribunal de Contas perguntando para os ministérios. E aí, ele quer ver os processos. E aí eles vão verificar se foi cumprida, se foi obedecida a ordem cronológica de análise. Eles vão verificar se os documentos que estão nos autos do processo, eles estão de acordo com a lei do SEBAS, justamente porque para evitar que analistas possam pegar processos privilegiados e aprovar o SEBAS sem ter avaliado os documentos de acordo com a lei. Então, quando você consegue o SEBAS, você vai deixar de pagar para os cofres públicos. A União, a Receita Federal vai deixar de receber dinheiro. Então, há uma fiscalização severa do Tribunal de Contas da União sobre os ministérios. É por isso que nós dizemos, não é possível agilizar, priorizar esses processos de certificação. Escute o que eu estou falando. Se falarem com vocês, eu consigo sim agilizar a análise desses processos. Cuidado, muito cuidado. Desconfie desta informação, tá ok? Aqui na própria Dias e Dias, quando o cliente pergunta, Tiago, até um dia desses aí, eu não vou lembrar quando, uma instituição ficou até chateada comigo, de um certo ponto ficou até nervosa. Falou, olha, se você não é capaz de agilizar este processo do SEBAS, para que você me serve? Sim, foi desse jeito que falou comigo. Se você não é capaz de agilizar a análise desse processo, para que você me serve? Eu fiquei sem palavras, né? Eu falei, aqui nós somos uma assessoria para poder trabalhar no sentido de unirmos esforços para conseguirmos juntos, eu, minha equipe e vocês, minhas filantrópicas, a juntar os documentos, deixarem muito próximo do que a lei exige, para então conseguir o deferimento do processo. Mas jamais eu disse que consigo agilizar a análise desses processos. Não consigo. Se você está pensando em me ligar para contratar o meu serviço, eu vou ligar lá para o Tiago Dias, porque ele é capaz de agilizar esses processos. Não consegue agilizar. Não consigo agilizar os processos nos ministérios. Tá ok? E nem eu e nem ninguém. Tiago, mas eu conheço um deputado. Tiago, eu sou amigo do ministro. Vá lá. Eu não impeço você de ir, não. Te dou o número do processo, te dou aonde está este processo e depois nós apostamos aqui um café se você consegue agilizar esse processo. Você pode ir lá. Vou no ministro, sentar com ele e vou com o deputado federal, eu vou com o presidente da República tentar agilizar esse processo. A gente aposta um café se quando você chegar lá, eles pegaram o processo, pode deixar que está aprovado. Está aprovado, está aqui. Eu duvido. Se você conseguir, você me fala. Tiago, fui lá com um deputado, sentei e falei, está aqui o meu processo. Ele pegou o processo, analisou, aprovou e no outro dia estava publicado o meu SEBAS. Vamos avançar. Parágrafo 2º. Poderão ser solicitados esclarecimentos e informações aos órgãos públicos e à entidade interessada, sem prejuízo da realização de diligências, desde que relevantes para a tomada de decisão, sobre o requerimento de que trata o caput deste artigo.
poderão ser solicitados esclarecimentos e informações aos órgãos públicos. Isso aqui quer dizer, minha filantrópica, que os ministérios, primeiramente, ele quer ver os documentos da instituição, da interessada. Se ele suspeitar ou se ele precisar de maiores informações, ele pode fazer um ofício para o Conselho Municipal de Assistência Social, a Secretaria Municipal de Saúde, para a Secretaria Municipal de Educação, pedindo maiores informações. Olha, essa entidade aqui está me falando isso, isso, isso. Você comprova isso que ela está trazendo? Então, o Ministério ele pode falar com outros órgãos municipais, tá ok? Sem prejuízo de, além de falar com esses órgãos, ele ainda fazer diligências para solicitar maiores esclarecimentos. Parágrafo 3º. Na hipótese de que trata o parágrafo 2º deste artigo, superado o prazo de 30 dias da solicitação, prorrogável por igual período, a análise do requerimento de que trata o caput deste artigo prosseguirá nos termos do parágrafo 1º deste artigo. O que está dizendo aqui? Segundo a lei, os ministérios podem fazer uma diligência, uma única diligência, solicitando maiores informações, mais documentos para a entidade. Então, você está lá aguardando que o seu processo seja analisado. O Ministério pega o seu processo, analisa, sente a necessidade de fazer uma diligência. Ele faz essa diligência ela pode ir por e-mail para você, entidade, essa diligência pode ir pelos correios, e-mail de ofício, essa diligência pode ser das duas maneiras, por e-mail e por ofício ao mesmo tempo. Ele te solicita os documentos e te concede 30 dias para você apresentar. Estes 30 dias podem ser prorrogáveis por mais 30 dias, fazendo um total de 60 dias. Você não cumprindo, não respondendo, não apresentando documentos nesses 30 mais 30 dias, o processo prosseguirá sua análise da maneira que está. Ou seja, se eles fizeram uma solicitação e você não respondeu, o processo será indeferido. Se eles fizeram uma solicitação, você respondeu, mas não atendeu o que eles desejam, o processo será indeferido. Se você recebeu uma solicitação do Ministério, você respondeu e atendeu o que o Ministério pediu, o seu processo será aprovado. A bem da verdade, tem alguns casos em que o Ministério faz uma diligência, te dá 30 dias, depois ele até prorroga, se você desejar, por mais 30 dias, se ainda assim você apresentou os documentos em resposta à diligência, mas não atendeu o que o Ministério, o que o analista está querendo, tem casos excepcionais que o analista ainda faz, eu diria aí, uma bondade com a instituição, que é fazer mais uma diligência. Ele fala assim, olha, aqui já era para me indeferir o processo, mas eu ainda vou fazer mais um pedido para essa entidade. Então, tem casos que ele faz mais um e-mail, tem casos que ele liga para o presidente da entidade e fala assim, olha, seu processo está em diligência, você já respondeu, mas eu ainda preciso, eu estou com uma dúvida ainda. Me esclareça aqui um ponto. Aí você vai e esclarece para ele, aí sim ele dá prosseguimento ao processo. Tá ok? Após a fase de diligência, ou a próxima fase é a decisão final. Final entre aspas, porque ainda cabe recurso se o processo for indeferido. Então, a próxima etapa é a decisão final. O seu SEBAS pode ser concedido ou não pode ser concedido. Se for concedido, sairá
por 3 anos, se for um processo de concessão. Se for um processo de renovação, ele sairá por 3 ou por 5 anos, a depender da receita bruta da sua entidade. Nós veremos essa parte mais na frente. E se o seu processo for indeferido, for negado a certificação, ele vai abrir um prazo de 30 dias a contar da publicação no Diário Oficial da União para você recorrer, apresentar defesa administrativa contra o indeferimento do pedido. Atenção, muita atenção. O recurso contra o indeferimento, ele é de 30 dias de prazo. Esse prazo não é prorrogado, ok? Na diligência é prorrogado, 30 mais 30. Quando chega na fase do recurso contra o indeferimento, o prazo é tão somente de 30 dias. Abrindo um parênteses aqui. No Ministério da Educação, por conta da Covid, os prazos encontram-se suspensos. Então, em que pese ele falar, você tem 30 dias para recorrer contra o indeferimento ou contra o atendimento de uma diligência, este prazo ele está suspenso por meio de uma decisão judicial. E assim vai ficar suspenso até essa decisão judicial perder a sua eficácia, a sua validade. Então, o que eu quero dizer? Em que pese estar suspenso os prazos no Ministério da Educação, você, o quanto antes apresentar os documentos, o quanto antes vai sair o seu SEBAS, não é mesmo? Atenção! A suspensão está no Ministério da Educação, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, continuam com o prazo ou com os prazos correndo, fluindo normalmente. Se tiver uma diligência, se houver um indeferimento, os prazos continuam fluindo normalmente. Tá ok, minha filantrópica? Hoje nós vamos parar por aqui. E no próximo vídeo eu darei continuidade aqui a partir do artigo 35 e nós vamos avançando no estudo da nova lei do SEBAS. Aqui, graças a Deus, quero registrar o carinho e todo o apoio que eu tenho recebido de vocês, meus amigos e minhas amigas, e graças a Deus nós temos aí conseguido avançar em mais deferimentos. É bem verdade que uma hora ou outra não conseguimos a aprovação, mas aí você vai para o recurso contra o indeferimento, que é mais uma ferramenta a favor das entidades. Mas graças a Deus nós temos conseguido aprovar muitos processos de certificação do SEBAS, e eu devo muito isso a vocês, porque vocês têm se juntado a nós em meu canal, e assim nós temos crescido no conhecimento, nos processos, nas dicas, nas informações e no dia a dia que nós temos enfrentado junto aos ministérios nesta batalha, nesta guerra, que é conseguir a certificação federal tão almejada por várias instituições. Se puder compartilhar este vídeo com outros amigos, outras amigas, outras entidades, para que elas tenham conhecimento do nosso canal e a gente puder continuar crescendo, eu serei eternamente grato. Dê um like para poder fortalecer aqui as nossas videoaulas, e também, se você puder se inscrever no canal, eu te agradeço desde já. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Até mais!